Por volta das 2 horas da madrugada, a Polícia Militar foi acionada na Avenida Irmãos Pereira, onde a solicitante relatou que estava em um ponto de ônibus quando um homem chegou e deu voz de assalto e roubou da vítima um celular com chip e fones de ouvido. Depois de buscas pela Avenida Manuel Mendes de Camargo, os policiais prenderam o ladrão e recuperaram o celular e os fones de ouvido. Eu saí de casa por volta de 2h20, 2h30 da manhã e fui ficar ali no ponto de ônibus que tem em frente ao Barra dos Amigos, porque eu ia encontrar o meu professor, que a gente ia fazer uma visita técnica numa indústria e o ônibus ia partir umas 3 horas da manhã. Então eu fui lá umas 2h20 para encontrar com ele lá. E foi quando eu, distraída com o celular, eu até me assustei quando ele chegou perto de mim, porque eu não vi que ele estava se aproximando. Daí ele chegou, sentou do meu lado e foi contando uma história que ele tinha ido no Tio Patinhas, que ele não morava em Campo Mourão, que ele pegou um táxi e o moço deu uma coordenada errada para ele foi parar lá no Tio Patinhas e acabou perdendo o ônibus. E aí foi quando ele perguntou se eu tinha alguns trocados, algumas moedas, dinheiro para dar para ele, para inteirar na passagem de ônibus dele. Daí eu falei que não tinha, né? Porque o cara chega do nada e eu fiquei meio assim. Eu falei, nem tinha. Eu tava com uma mochila até, eu nem mexi nem nada, estava com o celular na mão. E aí ele foi contando a história que ele veio de Londrina para fazer uma entrevista na Tyson e estava hospedado no Hotel Acauã. E a gente ficou quieto durante uns 5 minutos. Eu não dei muita confiança para ele, assim. E ele ficou sentado lá do meu lado e não sei o quê. E aí, de repente, ele virou para mim e falou assim, eu vou ser sincero com você. É para você não se machucar. Tem um amigo meu que tá parado ali na esquina e me passa o seu celular. Aí, como eu vi que ele tava com a mão no bolso, eu fiquei meio assim, né, de reagir, fazer alguma coisa. E eu dei meu celular pra ele. E aí ele ainda falou pra eu não ficar mais na rua sozinha, que não é hora pra eu andar mais essas horas na rua sozinha. E foi isso, foi quando eu fui pra casa e liguei pra polícia. Ele foi até educado, ele foi um assaltante educado, sinceramente falando. Mas na hora eu fiquei bem tranquila até, pra quem tá sendo assaltada, né? Mas, enfim.